Olá, hoje é segunda-feira, 10 de setembro, e o Conexão TV Unicinos inicia hoje a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Canoas. A data das entrevistas foi definida por sorteio, na presença de representantes de cada candidato e de jornalistas da TV e Rádio Unicinos. Participam desta entrevista Vicente Brígido, tesoureiro da Câmara de Indústria, Comércio e de Serviços de Canoas, e Rodrigo de Oliveira, jornalista da Rádio Unicinos. O primeiro entrevistado a comparecer ao nosso programa é Paulo Sérgio da Silva, do PSOL. O candidato terá 2 minutos e 30 segundos para responder às perguntas. Olá, candidato, seja bem-vindo. A primeira questão será feita pelo Rodrigo de Oliveira. Candidato, boa tarde. A primeira pergunta é sempre uma pergunta mais geral. Gostaria de saber por que o senhor decidiu se candidatar à Prefeitura de Canoas. Primeiro, eu gostaria de dar uma boa tarde, e agradecer a oportunidade que a gente está aqui, o candidato do PSOL, expor nossas ideias, agradecer esse espaço que é muito importante. E eu queria também, com isso, dizer que na realidade, a nossa proposta não é uma proposta somente do Paulo Sérgio. Eu pertenço a um partido que tem ideias para o país, que tem pessoas que representam. Nós temos candidaturas igual o Roberto Robani em Porto Alegre, nós temos o Freixo no Rio de Janeiro, que é uma candidatura que tem demonstrado uma força na juventude, com as ideias novas, umas ideias que vêm trazer a moral para a política brasileira. Temos o Renato Rosseno lá no Ceará. Então, a proposta não é uma proposta do Paulo, não é o Paulo que é o candidato, e sim a proposta de um partido que tem por função hoje, o que a gente busca é a mudança da política desse país, desse toma lá da cá, essa roubalheira, essas questões que são tão importantes para o desenvolvimento econômico do país, as questões que são tão importantes para a educação, para as questões de ecologia que não são desses. Então, esse projeto a gente defende não só em Canoas, esse projeto a gente defende no Brasil inteiro. E para isso é preciso ter um candidato. E aí aparece o Paulo. Então, na realidade, eu sou somente um instrumento do partido de qual as ideias que a gente defende. E, mais generalizando, assim, para nós, o importante é que as pessoas tomem posse da política. Que hoje, alguns candidatos e partidos, por exemplo, na minha cidade, o candidato Jairo Jorge fez as pessoas se afastarem da política. E onde os partidos dominam a cena política da cidade e não as pessoas. Então, esse é o nosso diferencial em relação às outras propostas. De certa forma, quase todos os outros candidatos, ou os outros partidos que disputam na cidade, tirando alguns, o PSTU, que tem até uma postura muito igual à nossa, são partidos que já tiveram no governo, que já administraram a cidade, que já tiveram envolvidos com problemas de corrupção, a questão da merenda, por exemplo, no governo. Ok, candidato, o tempo para essa pergunta esgotou. A próxima questão será feita pelo senhor Vicente da SIX de Canoas e o tema é saúde. Ok. Boa tarde, senhor candidato. Nossa pergunta, ela fica um pouco situada em relação a um dos indicadores da qualidade da saúde, que o Ministério estabelece como 2,5 leitos para cada 100 mil habitantes. Para cada 1.000 habitantes, melhor dito. Canoas já atende esse pré-requisito, porque tem 900 leitos e 325 mil habitantes aproximadamente. Mas a saúde não é só ter leitos. Quais são suas propostas para ampliar o número de leitos oferecidos à população? Seria a primeira parte da pergunta. E a segunda, se pretende dar continuidade ao sistema de teleagendamento de consultas adotado em Canoas. Primeiro, gostaria de agradecer a pergunta que discute a questão da saúde, mas eu queria tratar de um ponto que aconteceu hoje, que infelizmente a instituição que o senhor representa, Caciques de Canoas, convidou 3 candidatos para um almoço, jantar-almoço. Em 2008 eu participei na SIC, desse mesmo jornal Jantar-Almoço, para a gente colocar as propostas. E, primeiro, eu gostaria de dizer, em nome do pessoal, que a gente está profundamente decepcionado pela forma antidemocrática que a SIX, lá de Canoas, tem se posicionado. Segundo, quero dizer que
a política de saúde é uma política de Estado. Não vai resolver com 2,3%, 4%, 5%. Tem que se cumprir a Constituição. O que diz a Constituição? Que a saúde é pública de qualidade. Enquanto o governo federal não atender, como acontece na Inglaterra, lá, que é um país, digamos, que é o berço do capitalismo e onde a saúde realmente é pública e é de qualidade, nós não vamos resolver a saúde no Brasil, não só em Canoas. Então, a política é de Estado. A presidente Dilma realmente ela tem que ter uma política de transferência de recursos maior para a saúde. Hoje, transfere 4% do PIB e 45% para amortização e pagamento de juros da dívida pública. Então, quase a metade do orçamento do governo federal vai para os bancos, enquanto os hospitais, igual o São Leopoldo, Canoas, Novo Hamburgo, não tem recurso. Mas a saúde, nós vamos realmente reorganizar os postos de saúde e acabar com a emergencialização da saúde. É aquilo, não consegue ter atendimento no hospital, tu vai para a UPA ou tu vai para o posto tentando ser resolvido de forma emergencial. Nós vamos fortalecer os postos, vamos implementar, ampliar a saúde da família, uma saúde preventiva, que já foi a nossa proposta em 2008, e que foi a proposta até do candidato na época, Jair Jorge, e não implementou. E o teleagendamento é uma piada. Vão resolver a saúde no município de Canoas com telefone? Não, na realidade é uma política de tirar a fila da frente dos postos e colocar dentro de casa. E essa é uma política que nós não compatuamos. Nós queremos realmente mudar a questão da saúde com investimento. Ok, candidato, a próxima pergunta será feita pelo Rodrigo, então vai falar sobre segurança. Candidato, de acordo com o IBGE, Canoas é a quarta cidade mais populosa do estado. E dados do mapa da violência de 2012 apontam o município como um dos mais violentos do Rio Grande do Sul, com um índice de 39,5 homicídios para cada 100 mil habitantes. Diante dessa realidade, qual o seu plano para que Canoas seja reconhecida como uma cidade segura? Na realidade, em Canoas hoje existe o Território da Paz. Justamente no bairro Território da Paz, onde houveram ocupações. Semana passada, final de semana, teve protestos e os jornais da cidade não anunciam isso. Então, é uma política de marketing, porque durante semana retrasada que eu estava no bairro João de Barro, quando eu retornei de uma passeata, tinha um jovem assassinado no meio da rua. E se tu for ver, ontem, outro jovem foi assassinado. Quer dizer que o quê? Quer dizer que não existe políticas públicas eficientes. Tu não vai resolver a questão da segurança isolando um bairro da cidade, investindo não sei quantos milhões num aparelho que detecta tiro, que depois que o cidadão morreu já não adianta nada. Vai resolver a questão da segurança com muito investimento em educação. E um país igual o Brasil, que investe em torno de 3% em educação, é um país que educação não é prioridade. E a gente quer resolver a questão da segurança pública valorizando o servidor público. Por exemplo, a cidade de Canoas não existe um posto de polícia no centro, uma das poucas. Se tu for lá no posto da Brigada Militar, no bairro Matias, não tem banheiro. Se tu for nas DPs de Canoas, não tem bebedouro, não tem computador. Como que um funcionário público vai conseguir combater a questão da criminalidade sem um mínimo, isso é o mínimo, não ter um bebedouro é o mínimo, não ter um banheiro é o mínimo. Não há como. Mas nós queremos realmente valorizar a questão da segurança com ações de educação para a nossa juventude, dar oportunidade para a juventude. E assim, eles não vão cair no mundo da drogadição, não vão cair no mundo do crime, e sim vão ver que existe outros mecanismos e existe uma vida lá fora. A vida não é aquela só ali dentro daquela vila. Tem uma vida lá fora e a gente vai investir realmente forte nessa juventude e vai investir no servidor da segurança para que ele consiga fazer o mínimo o seu papel. Porque hoje isso não é valorizado dentro da cidade de Canoas. E é isso que a gente quer mudar. Menos política de marketing e mais ação. Assim nós vamos resolver a questão de saúde, da segurança. Tá certo, candidato. Conexão faz agora um rápido intervalo, a gente já volta.